Questão 13 aí, de física. No gráfico estão representadas as medidas da quantidade de movimento de um corpo de massa m em função de sua velocidade. Então tá aqui a quantidade de movimento, tá? Que é dada em quilogramas metros por segundo, e a velocidade que é dada em metros por segundo. Ele pede assim, a massa m desse corpo em quilogramas correspondem a... olha só, é um gráfico de quantidade de movimento pela velocidade, e ele pede a massa. Primeiro é lembrar que quantidade de movimento é dada pela massa, pelo produto da massa vezes a velocidade. Lembrando que quantidade de movimento ele é uma grandeza vetorial e velocidade também é uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento e velocidade são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se a velocidade, né, ela estiver aí para horizontal e para a direita, a quantidade de movimento também estará horizontal para a direita. Se a quantidade de movimento estiver, a velocidade, né, estiver para a esquerda horizontal, a quantidade de movimento também. Tá? Isso quer dizer que essas grandezas são o quê? Tem mesma direção e mesmo sentido e são diretamente proporcionais, tudo bem? Se uma cresce, a outra cresce também. Isso que quer dizer diretamente proporcional. Se uma diminui, a outra diminui também. Como que é igual a massa, como quantidade de movimento é massa vezes velocidade, e ele pede essa massa m, olha só, é porque, olha só, esse m eu chamei de m, tá? É m, não deixa de ser m. Então vamos lá. Esse m aí, que ele pede, então vamos isolar, é a quantidade de movimento, né? Variação, né? Da quantidade de movimento pela variação da velocidade. Olha só, galera. Delta Q daqui para cá, olha lá, dali para cá, ó, dá 200. Tá? Daqui para cá deu 200. Tá? Se eu peguei daqui para cá, que é um gráfico que toca aqui, ó, quem que eu vou pegar lá embaixo? O 40. Só que o 40 eu tenho que pegar ele o intervalo todo, daqui até aqui, ó. Tá bem? Daqui até aqui, então 40. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui para tirar aquele... Quanto que dá isso aí? Corto esse zero com esse zero, 20 dividido por 4 dá 5 kg. 5 kg está na letra C de Canadá. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que, olha só, impulso e quantidade de movimento, eles têm uma relação assim de igualdade, tá? Que cai na UERJ. Por isso que eu quero conversar com vocês. Impulso é igual, tá? Impulso é igual à quantidade, a variação da quantidade de movimento. Então, falando de impulso e quantidade de movimento, impulso é igual à quantidade de movimento, tá, galera? O que cai na UERJ desse impulso? Galera, impulso também é dado por força vezes intervalo de tempo. E isso aqui, tá, cai muito, que é o gráfico de força pelo intervalo de tempo. Mas é tranquilo na prova quando vem força em Newton e tempo em segundos, tá? E aí vai dar um gráfico, não sei qual é o gráfico, pode ser um gráfico de um trapézio, um gráfico... Eu vou colocar aqui um gráfico assim, ó, crescente, e vou dar um exemplo aí, tá? Qual é o exemplo? A UERJ ela pode pedir o impulso, tá? Qual é o impulso no tempo 5 segundos se a força aqui é de 10 newtons? Tá? Ela pode pedir o impulso aí. E aí você fica assim, pô, o que é impulso? Impulso é força vezes tempo. Então, galera, a propriedade gráfica, se ele der o gráfico, pode ser o gráfico de um trapézio, o gráfico de um triângulo, o gráfico
de qualquer figura geométrica, de um retângulo, você vai calcular a área desse gráfico aqui, ó. A área desse gráfico aqui, a área do gráfico da força pelo tempo, a área é numericamente igual ao impulso. Tudo bem? Então aqui, calculando aqui, eu fiz uma questão aqui, né, mais ou menos. Base, que é um triângulo, a área. Base, que é 5. A altura, que é 10. E o triângulo, né, divide por 2. É a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. 10 vezes 5 dá 50, dividido por 2, ó. Dá 25. Tudo bem? Então o impulso é 25 nesse caso. Vai dado pela área desse gráfico aí. Força Newton vezes segundo, tá? Porque tá em segundo tempo e a força está em Newton. Newton vezes segundo. A unidade de impulso é Newton vezes segundo. Então, pega esse bizu aí da área do gráfico de força pelo intervalo de tempo, ó. Força vezes intervalo de tempo. A área do gráfico é numericamente igual ao impulso. Isso caiu na última prova, tá? Caiu em um gráfico, se não me engano, de um trapézio. Era para calcular a área de um trapézio normal, igual na geometria plana, e dar a resposta. Só que você teria que identificar que o gráfico da força pelo tempo é numericamente igual ao impulso. Tudo bem? Então, eu estendi um pouquinho a questão 13 para mim poder dar esse bizu aí. Questão 13, letra C de Canadá, deu 5 ali a massa, 5 kg.